Oi, tudo bem? Bem-vindo ao nosso De Bem Comigo. Tudo bem, Hebe? Tudo bem, Adriana? Bem-vindos. Tudo ótimo. E hoje a gente vai falar sobre autoestima e culpa. Mas antes da gente começar o nosso papo, que tal, Hebe, você começar falando exatamente o que é a culpa? É interessante, né? Porque culpa é uma coisa que todo mundo fala, mas tudo que a gente fala com superficialidade e com pouco entendimento dá confusão. Então vamos lá. Eu não faço alguma coisa, me sinto culpada. O que é culpa? Culpa é uma coisa muito interessante, porque assim, eu adoro aquela frase que a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, e eu acho muito curioso, porque a pessoa se sentir culpada é uma forma, Adriana, dela se empoderar. É muito esquisito isso, né? Porque a pessoa fica toda moada, ai, me sinto culpada. E como você se sente culpada, você está pegando toda a responsabilidade para você. Não é a mesma coisa que se vitimizar? Então, se vitimizar é você se colocar no papel da vítima. Se culpar é você achar que você que fez toda a porcaria sozinha e que tudo é sua culpa, tudo é por sua causa. Então, o sentimento de culpa não é um sentimento que faça muito sentido, porque nunca, nada, sou só eu que faço. Eu posso ter errado qualquer coisa porque eu não fui bem orientada, porque eu não fui bem preparada, porque as circunstâncias não cooperaram, porque a sorte não me favoreceu. Tem sempre mais do que um responsável numa situação. Eu nunca sou a única culpada de alguma coisa que aconteça, por mais que pareça que eu fui a única culpada. Então, quando você vê que o sentimento de culpa não é uma coisa que faça muito sentido, até porque eu me sentir responsável é uma coisa positiva, construtiva, porque aí eu digo assim, quebrei seu vaso, puxa, desculpe, quebrei seu vaso, como eu posso de alguma forma reparar isso que eu fiz? Isso é responsabilidade. Por quê? Porque eu quero responder aquilo. A culpa é assim, ai, quebrei, ai, como eu sou burra, como eu sou uma porcaria, ai, agora não tem mais o que fazer. Então, de certa maneira, a pessoa pega a culpa, mas ela meio que se preserva, se afasta, se esquiva da responsabilidade. E a culpa também leva à inação. Exatamente, porque a pessoa fica se culpando, se fustigando, se chicoteando, em vez de procurar usar a energia para reparar aquilo que ela fez, aquilo que ela errou ou aquela pessoa que ela prejudicou. E como a autoestima pode proteger a pessoa do sentimento de culpa? Primeiro, quando eu me lembro que eu sou imperfeita, Deus criou o ser humano imperfeito. Não foi erro de projeto, Deus não erra. É que a forma que Ele criou a gente, é para que nós, sendo imperfeitos, nós vamos sempre procurando um caminho melhor, um jeito melhor, um aperfeiçoamento, um crescimento, e com isso a gente vai encontrando o caminho de volta para Deus. Então, a gente, entre aspas, foi colocado na terra, afastado, entre aspas, de Deus para buscar o caminho de volta. Então, se eu me lembro que eu sou imperfeita, quando eu erro, eu não fico me culpando, me torturando. Por quê? Porque eu sei que eu erro mesmo e assim, é infelizmente uma circunstância da natureza. Eu procuro fazer o meu melhor. Eu tenho consciência de que eu sempre procuro fazer o meu melhor. Mas eu erro, eu posso errar. Então, quando eu erro, como eu sei que eu sou imperfeita, você percebe que o fato de eu me estimar, mesmo sendo imperfeita, o fato de eu me amar, mesmo eu sendo imperfeita, como Deus me ama, eu sendo imperfeita, você percebe como impede que eu fique me culpando e me chicoteando? E aí eu pensei aqui também, às vezes a pessoa fica se culpando por atos que ela fez na infância, na adolescência, coisas do passado, que aliás ela até pensava de outra forma, que se fosse hoje não faria. Exatamente. Você vê que culpa, nesse caso, de novo, é uma coisa meio sem sentido. Porque como é que eu posso me culpar de uma coisa que não fui eu que fiz? Foi quem eu era, quem eu fui, quem eu não... Assim, como é que eu posso ser culpada de não conversar com você em alemão se eu só vou fazer curso de alemão ano que vem? Eu não posso ser culpada pelo que eu não aprendi ainda, pelo que eu não tenho ainda. Aliás, arrependimento é um negócio bem interessante, né? Porque a pessoa diz assim, ai, se eu soubesse, não tinha casado com o Joaquim, tinha casado com o Manuel. Primeiro, se você soubesse,
Você teria, mas acontece que você não sabia, então você não pode se arrepender do que você não tinha recurso para saber. E o que é pior, às vezes se você tivesse casado com o Manuel, eu tinha dado mais ruim, mas pular essa bafugada. Boa, eu me lembro também que uma vez você, numa conversa, tinha uma pessoa que estava falando assim, ai, eu devia ter comprado dólar, como eu sou burro. Aí você falou assim, mas você por acaso trabalha com dólar? Essa é a sua especialidade? Porque no caso a pessoa era um médico. Aí ele falou, não, eu sou médico. Então, e na hora até o semblante dele mudou. Porque... Como? Porque ele podia saber, né? Então, como é que você pode se culpar de fazer uma coisa que você não tinha como saber que ia ser diferente? Então, essa coisa da culpa de uma coisa que você não tinha como prever é uma coisa sem sentido. Agora, é interessante porque culpa é uma coisa que é muito usada para manipulação. As pessoas manipulam a outra pela culpa. Então, assim, olha... A culpa é sua, então, já que é assim, agora eu posso tirar proveito. Então, isso é muito complicado, é muito problemático, dá muito relacionamento abusivo. Pois é, eu lembrei disso, até um caso que a gente já falou aqui, de uma pessoa que falou sobre o relacionamento abusivo dela num TED. E ela disse que uma das primeiras coisas que o namorado na época fez foi que ela deixou cair alguma coisa no chão e o marido falou assim, se ajoelha para limpar, pede perdão de joelho. Porque a culpa é sua, que você deixou derramar. Então assim, as pessoas manipulam as outras pela culpa, por quê? Porque a pessoa acha que uma vez que ela errou, ela merece ser punida. E nós já vimos exatamente no programa anterior que se eu erro, eu não tenho que ser punida, eu tenho que ser entendida, eu tenho que ser estimulada a fazer o certo e eu tenho que ser... Eu tenho que ser entendida, eu tenho que ser estimulada, eu tenho que ser elogiada, porque eu tentei acertar. Então, quando você sabe que você merece ser bem tratada, mesmo que você erre... Gente, de onde que tiraram a ideia de que porque eu errei, eu mereço, eu deveria ser maltratada? Isso. De onde tiraram essa ideia? Pois é, e é uma ideia que assim, tá grudada, se espalhou, é uma gritaria, é todo mundo apontando o dedo, a gente vê isso também no trabalho. A pessoa se sente culpada e ela permite que o outro a trate de uma forma abusiva. Aí é muito complicado o que eu vou falar, não sei se a gente tem tempo para muito aprofundar, mas olha que coisa. A pessoa faz uma coisa que ela mesma sabe que é errada porque se enganou, qualquer motivo. Aí ela acha que ela precisa e merece ser punida. E aí não é impossível ela arranjar alguém para puni-la, ela terceirizar isso. E aí ela, em vez de evitar uma relação abusiva, ela vai buscar uma relação abusiva para ela ser punida. Isso é muito triste, muito complicado. Isso é uma coisa que dá um bom pedaço de terapia. Inclusive é por isso que a gente vê, às vezes, aquela repetição. Porque, às vezes, tem, por exemplo, aquelas mulheres que sempre se relacionam com pessoas que têm com homens abusivos, ou então são amantes, sempre arrumam um parceiro que é casado, aquele tipo de relação que sempre se repete. Você sabe que eu reparei? Muitas mulheres que foram vítimas de abuso sexual na infância ou que fizeram aborto provocado, sendo que elas mesmas não acham isso uma coisa ok, elas se sentem muito culpadas. Eu conheço um caso de uma pessoa que entrou que viveu uma dessas duas situações e passou anos apanhando do marido. Até que um dia, em terapia, ela se tocou e falou, gente, eu não preciso ser punida assim. Deu! Menos de uma semana depois o casamento acabou. Ela se separou e nunca mais passou por uma situação assim. E isso em terapia a gente trabalhou como ela, de alguma forma, terceirizou a necessidade de ser punida nesse abusador. Olha que coisa terrível. Então, assim, isso dá muitos anos de terapia, muito remédio aí, porque é muito complicado. Então, a culpa, ela pode ser usada para manipular e se você tem autoestima, você não acha que merece ser maltratada, mesmo quando você erra. E aí você está protegida desse tipo de situação. Nossa, eu achei maravilhoso esse episódio aqui, Elia, para ser visto e revisto várias vezes,
Porque exatamente, ninguém merece ser maltratado, ninguém merece que as pessoas gritem com você, não permita isso. Porque mesmo que a gente erre, não é? Exatamente. Mesmo que eu erre, eu não tenho. Se eu errei, eu preciso ser orientada, eu preciso ser ajudada a acertar. Eu não preciso ser castigada, porque castigo não ajuda o outro a acertar, ajuda o outro a se sentir mal. E se sentir mal, se a pessoa tem responsabilidade, ela já está se sentindo mal porque errou. Sim. E aí, essa é a terceira coisa que eu queria falar sobre a culpa, que é assim. Só uma coisa, é importante também a gente falar aqui que não é um erro deliberado. Sim. A gente está falando aqui de pessoas que têm responsabilidade, que se sentem culpadas quando cometem um erro. Exatamente. É? E é exatamente isso que eu ia acabar de inserir, que é o seguinte: quando uma pessoa tem autoestima, ela se gosta, ela gosta do que ela faz, e quando ela não gosta do que ela faz, mas é obrigada a fazer por circunstâncias, ainda assim ela faz o melhor dela. Por quê? Porque uma pessoa que tem autoestima, ela normalmente tem um compromisso com a excelência. Então ela sempre procura dar o melhor de si, ela sempre procura fazer o melhor que ela pode. E aí quando você faz o melhor que você pode e você não entrega o que o outro esperava, ou o que você prometeu, ou o que devia, porque cometeu um erro, ou porque aconteceu um erro, como você tem esse compromisso, você não se sente tão mal. É claro que a gente se sente mal de não entregar o melhor, sim, mas às vezes é o que você podia. Então, esse tipo de coisa você vai procurar de alguma forma reparar e não se culpar. Então, quando você se culpa, você abre espaço para que o outro também te culpe. Quando você não se culpa, mesmo que o outro jogue a culpa em você, ela bate e volta, ela não fica. Porque quando você não se culpa, não tem eco. Aquilo que vem não é seu, você devolve. Verdade, é tudo também uma postura. Exatamente. Aí quando você não aceita, não vem para você. Exatamente. É uma questão também de entendimento. E você sabe que é aquela coisa, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é necessariamente uma grande verdade. É o que é. Quando você entende como as coisas funcionam, você sabe, você aprende a lidar com elas, você tem recursos para lidar com elas de uma forma melhor. Hebe, que tal então no próximo episódio você explicar pra gente como é que a autoestima pode ajudar a gente a ter segurança? Essa segurança para a pessoa não ficar com culpa. Boa ideia, eu acho uma ótima ideia. Vamos? Combinado, então. Então, esse episódio termina por aqui. Se você estiver curtindo, gente, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E não esqueça de compartilhar e de ativar o sininho para poder receber as notificações. Curta também se você estiver gostando. E se você tiver alguma dúvida, sugestão e quiser escrever algum comentário, é só escrever no comentário. A gente está sempre atenta a eles. Até o próximo episódio. Até, tchau. Tchau.